Tecnologias ecológicas e teias alimentares, um oferecimento do cursinho 1º de maio. Como sempre, nas aulas de biologia, a gente tem uma tonelada de nomes. Eu sempre digo, ou pelo menos sempre penso, que as aulas de biologia e de história são talvez as piores nesse sentido. Não que história e biologia sejam chatas, na verdade são as matérias que eu mais gosto, eu acredito, dentro da escola. E, de fato, são disciplinas que têm muito nome, muita coisa para entender, muita coisa para relacionar, muita coisa para associar, muita coisa para entender o contexto, para entender o processo, para entender por que aquilo acontece, o que isso ocasiona. Então, a gente tem muita coisa para ser falada, para ser entendida em história e em biologia, que é o nosso interesse aqui. Em ecologia não é diferente, apesar de ser um conteúdo bastante palatável, bastante tranquilo relativamente, a gente tem alguns terminhos, muitos terminhos, na verdade, né, que muitas vezes se confundem e confundem a gente. Não vou... esse slide era para eu ter tirado, era só um rascunho para mim, a gente vai fazer um sumário para vocês, a gente improvisa um sumário aqui, vai ser as palavras que a gente vai passar bem rapidinho, porque a maior parte eu já falei, uma parte, na verdade, eu já falei na aula passada, vou retomar rapidinho, e vou dar uma maior atenção para alguns outros termos. População, essa é daquele grupo que eu já comentei na aula passada, naquela introdução à ecologia que eu dei. População, ela pode ser definida como um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam o mesmo espaço e o mesmo tempo. Esse mesmo espaço e o mesmo tempo vai estar na maior parte dos slides, porque isso é muito importante. Perceba que você não pertence à mesma população que um ser humano ancestral, que viveu há 30 mil anos atrás, percebam? Por mais que o ser humano ancestral, sei lá, 10 mil anos atrás viveu aqui, né, os povos indígenas, eles viveram aqui em Bauru, o que a gente chama hoje de Bauru, você não pertence à mesma população que aqueles povos. E da mesma forma, não adianta nada você viver em Bauru em 2020, em setembro de 2020, e você não pertence à mesma população que um cidadão, sei lá, asiático que vive em Beijing, ou Pequim, né? Percebam que vocês têm que viver ao mesmo tempo e ao mesmo espaço. Não, né, como em física, vocês não precisam ser um clone um do outro e estar um enfiado dentro do outro, mas na mesma região e no mesmo tempo geológico, né? Então, isso caracteriza uma população. E quando eu digo eu quero dizer quem fala ou quem escreve, quem está colocando aquela população, ela sempre delimita, ou é muito bom delimitar aquela população. Então, pode ser a população do Meridota, onde eu vivo, pode ser a população de Bauru, população de São Paulo, do Brasil, do mundo. Então, se eu falo população mundial, eu delimitei o mundo todo. Aí sim, você pertence à mesma população que o camarada lá de Pequim. E eu falei que a população, ela se refere a indivíduos da mesma espécie, mas o que é uma espécie? Espécie é um daqueles termos em biologia que você tem diversas definições. Você tem a definição evolutiva, definição anatômica, morfológica, fisiológica, genética, enfim, você pode ter várias definições, cada campo vai explorar e vai se definição diferente. Mas a mais famosa de todas é a definição que tem relação com a capacidade reprodutiva. Então, muito comumente, a gente define espécie como um conjunto de indivíduos capazes de cruzarem e deixarem descendentes viáveis e férteis. Deixa eu utilizar as imagens, né, que eu trouxe. Aqui eu coloquei uma população de ipês amarelos, ok? Aqui, essa imagem que eu trouxe é o seguinte, percebam que a distribuição atual do jaguar, que no caso é a onça pintada, ela está em verde escuro. Percebam que apesar de uma onça pintada que vive no Pantanal, que inclusive está em chamas, ser da mesma espécie que uma onça pintada que vive no sul da Amazônia, elas não pertencem à mesma população, ok? Porque normalmente a gente vai se referir à população de onças pintadas da Amazônia, a população de onças pintadas do Pantanal. Então, a gente procura sempre, né, ser um pouco mais específico, o máximo que der, em relação à população.
Porque, de fato, posso falar a população mundial de onças pintadas, ok, aí elas pertencem à mesma população, mas isso não ajuda muito, né? A menos que eu estou falando da quantidade de indivíduos que sobram, que ainda existem, enfim. Então, a espécie, ela é caracterizada como um conjunto de indivíduos que são capazes de cruzar e deixar descendentes viáveis e férteis. Professor, pode dar um exemplo? Como assim, descendentes viáveis e férteis? Veja bem, vou dar um exemplo um pouco bizarro. Um ser humano, ele é um primata, e um ser humano pode cruzar, ainda que isso não seja muito legal, na verdade isso é uma crueldade, um ser humano pode cruzar com um orangotango. Mas o ser humano e o orangotango, eles não vão ser capazes, até onde a gente sabe, pelo menos, de gerar descendentes. Porque a gente tem um isolamento reprodutivo, coisa que a gente vai explorar em outro momento do ano. Existe um isolamento reprodutivo, mesmo que seja possível, o cruzamento não é possível a reprodução. Não, eu não tenho um zigoto viável, um embrião viável, um feto viável, então um híbrido de seres humanos e orangotangos. Mas mesmo quando isso é possível, por exemplo, um cavalo que cruza com um jumento, eu tenho a possibilidade de um filhote que nasce uma mula ou um burro, só que essa mula ou esse burro, eles são estéreis, normalmente, muitas raras vezes, algumas vezes documentadas de maneira muito nebulosa ainda na história, a gente tem um caso de uma mula fértil, enfim, mas, normalmente, quando são espécies diferentes, mesmo que seja possível cruzar, mesmo que seja possível um descendente, esse descendente normalmente é infértil, então não configura uma nova espécie quando eu cruzo um cavalo e um jumento. Indo um pouco mais adiante, a comunidade, ela pode ser definida como muitas populações diferentes que vivem no mesmo espaço, no mesmo tempo. Então, nessa imagem, é um pouco bizarro esses bichos aí, mas eu acho que eles são lobos-guarás. Então, a gente tem parece um cavalo, um pouco, na verdade. A gente tem uma população de lobos-guarás que convive perto de uma população de pequis, uma população de lobeiras, então são vegetais, uma população de jararacas, todos esses animais convivem em determinado local. Eles formam uma comunidade. Diferentes populações de diferentes espécies convivem juntos. Um pouco mais adiante, a gente tem um ecossistema, cortou um pouquinho ali o ar, mas o ecossistema, ele é uma comunidade, só que eu não estou mais olhando só para os fatores bióticos, eu não estou olhando só para os seres vivos, eu estou olhando também para os fatores abióticos. A água, ou seja, que não são vivos, a água, a luminosidade, o pH, a salinidade, a temperatura, a altitude. Então, todos esses fatores bióticos e abióticos integrados, interagindo um com o outro, eu chamo de ecossistema. E percebam que em ecologia, normalmente, os termos são muito abrangentes. Eu posso classificar o interior de uma bromélia, você já viu uma bromélia, uma planta que se acumula água da chuva, eu posso classificar aquilo como um ecossistema, porque eu vou ter uma família de sapinhos, de pererecas, enfim, vivendo ali, eu posso ter bactérias, protozoários, vírus, eu tenho um monte de ser vivo ali, eu tenho fatores abióticos, água, luminosidade, o pH, eu posso chamar aquilo de ecossistema, se assim eu quiser, eu posso chamar de ecossistema, sei lá, o cerrado, algumas vezes, áreas que são tão grandes que elas são chamadas de biomas, eu posso classificar como ecossistemas, dependendo do que eu quero, eu sempre tenho que deixar muito claro qual a minha intenção. Aí a gente tem um termo sou muito fã, eu acho um pouco forçado, eu acho que não ajuda em muita coisa, não serve para muita coisa, assim, posso estar sendo até meio ignorante, que é o termo da biosfera. Vocês já devem ter ouvido em geografia, principalmente, os termos atmosfera, que é o conjunto, né, dos gases que a gente respira, que existe aqui, enfim, a hidrosfera, o conjunto das águas, a litosfera, que é a crosta terrestre, enfim. E aí a gente tem, muitas vezes colocado como intersecções, né, quando essas coisas se encontram, a gente tem vários locais onde é possível a vida. E esses locais onde é possível a vida, a gente chama de biosfera. Então, a biosfera seria tudo que é vivo, mais todo lugar onde é possível existir vida. Então, é uma coisa tão abrangente que, na minha opinião, ela acaba meio que ficando para que isso? E a gente tem um bioma, que também é outro termo muito problemático, principalmente quando a gente vai para o ensino superior. Por quê? A gente tem várias definições de bioma, mas a gente pode pensar em duas principais.
O bioma, quando eu penso em um espaço geográfico dotado de características bem definidas, a fauna, a flora, o clima, a altitude, o solo, etc. Perceba que essa definição ela é um pouco mais, ela delimita um pouco mais a região, porque ela é um espaço geográfico específico. Por exemplo, quando eu estou falando dos biomas brasileiros, o Cerrado, a Amazônia, o Pantanal, a Caatinga, só que eu tenho outra definição que também é muito interessante, que é não só um espaço geográfico delimitado, mas um conjunto de ecossistemas com características semelhantes. Então perceba que cerrado só existe um no planeta Terra, o cerrado brasileiro. Nessa segunda definição, o cerrado não poderia ser enquadrado como um bioma, porque para ser bioma eu tenho que ter um na América, um na Europa, enfim. Por exemplo, o deserto, ele seria um bioma nessa segunda característica. Então, perceba, desculpa, nessa segunda definição. Essa segunda definição é um pouco mais abrangente. Por quê? Porque eu tenho deserto na América do Sul, lá no Chile, eu tenho deserto na Ásia, eu tenho deserto na África, então, na Austrália. Então, eu tenho vários desertos. E por que eles compõem o bioma deserto? Porque eles têm características muito semelhantes. Ainda que eu tenha fauna, flora diferente, o clima, a altitude, o solo, eles são semelhantes. E mesmo a fauna e a flora muitas vezes são semelhantes. No deserto do Atacama, no Chile, ou no deserto do Saara, lá na África, no topo da África. Então, a gente tem definições diferentes de bioma, mas normalmente elas são usadas, essas duas são as principais utilizadas. Uma um pouco mais restrita, principalmente quando a gente fala dos biomas brasileiros, e outra um pouco mais geral, quando a gente fala de desertos, florestas, tundras, e por aí vai, mais abrangente. A gente tem o habitat, e aqui a gente começa a chegar nos termos um pouco mais cabeludos, aqueles que a gente não tem tanta familiaridade assim. O habitat, ele pode ser definido como o local onde indivíduos de uma espécie determinada vivem e se reproduzem. Então, vejam vocês que aqui eu tenho uma mãe e um filhote de um muriqui do norte, o primata mais ameaçado da América, e o maior também. O muriqui do norte, qual que é o habitat dele? É as copas de árvores da Mata Atlântica. Então perceba que eu estou falando onde ele vive, onde ele se reproduz. E, de novo, pode ser um termo um pouco mais abrangente ou um pouco menos abrangente, de acordo com a minha intenção. Então, eu posso falar que o habitat do muriqui são as copas das árvores. Ou posso falar que o habitat dele é a Mata Atlântica. Então, perceba que eu estou indo de uma coisa muito maior para uma menor. Mas eu estou deixando claro que é onde ele vive e onde ele se reproduz. Então, a gente, muitas vezes, vocês vão encontrar isso, seja em vestibular, seja em material didático, que o habitat é o endereço daquele ser vivo, é onde ele vive, é onde ele se reproduz. Eu tenho, se eu falei de endereço, eu tenho um termo que é um nicho, que é muitas vezes tratado não como endereço, mas como a profissão do ser vivo. O nicho ecológico, ele seria um conjunto de atividades que uma espécie realiza, mais as condições que ela suporta em seu habitat. Muitas vezes, nicho ecológico é caracterizado de maneira muito simplista, é bom que se diga, como o papel do ser vivo, como se ele tivesse que ter um papel do ser vivo aos olhos humanos, né? O papel do ser vivo naquele ambiente que ele vive. Então, por exemplo, qual que é o nicho ecológico do lobo-guará? O lobo-guará, ele vive principalmente em campos abertos, relativamente abertos, no cerrado. Ele se alimenta de frutos e também de pequenos animais. Então, ele funciona, né? Ele como predador e ele também funciona como herbívoro. Ele se alimenta muito da lobeira, que dá o nome até, né? A fruta do lobo. Ele não vai ter predadores, a não ser o ser humano, que vai caçar ele por prazer, ou porque supostamente ele ataca galinheiros, o que não é muito comum. Então, esse é um nicho ecológico do lobo. Perceba como eu estou falando de vários aspectos que envolvem a vida do lobo-guará, ok? O que ele come, o que ele não come, quem preda ele, quem não preda ele, aonde ele vive, o que ele costuma fazer, se ele é mais ativo à noite, se ele é mais ativo de dia, enfim, são vários elementos que nos ajudam a entender determinada espécie. E aí a gente vai caindo, vocês percebem que a gente vai chegando na temática cadeia alimentar. E um termo muito comum também é a questão dos níveis tróficos. Percebam que eu trouxe uma cadeia alimentar, que eu acredito que não seja novidade para nenhum de vocês. E os níveis tróficos, eles
correspondem à posição que determinada espécie ocupa em cadeias ou teias alimentares. Como assim? Veja bem, eu vou explorar esses termos também. Essa graminha aqui, essa grama, ela funciona como um produtor. Por que ela é produtora? Porque ela não come ninguém. A grama, ela produz o próprio alimento. Por isso ela é um produtor. Quando a grama produz seu próprio alimento e cresce e se desenvolve, através da fotossíntese, né, tema que a gente já explorou, fica disponível para os outros seres vivos, principalmente os herbívoros, a energia que ela capturou e armazenou. Como fica disponível? Nela mesma. Então a formiga vem e picota a grama e leva para o ninho dela para fazer a comidinha dela. Um processo muito interessante esse que as formigas fazem. Elas cultivam alguns vegetais para comer o fungo depois que dá na planta. Então perceba que eu estou simplificando e estou falando que a formiga elas vão se alimentar da grama aqui. Então as formigas elas vão funcionar não como produtores, porque elas não produzem o próprio alimento, mas como consumidores. Consumidores primários, porque são os primeiros consumidores. Aí o tamanduazinho, no caso o tamanduá mirim, ele vai vir aqui e vai comer a formiga. Ele vai funcionar como um consumidor também, mas agora é um consumidor secundário. Aí eu vou parar por aqui, vocês já entenderam a lógica, a onça vai ser o consumidor terciário. Pergunto para vocês, se eu perguntasse para vocês, o nosso tamanduá mirim, ele está em qual nível trófico, já que ele é o consumidor secundário? Muitos iam falar segundo nível trófico, mas não, perceba que ele está no terceiro nível trófico. O primeiro nível trófico é o da grama, o segundo nível trófico é do consumidor primário, o terceiro nível trófico é do consumidor secundário, o quarto nível é do consumidor terciário, ok? Então isso é muito comum de se confundir, preste muita atenção nisso. Aí a gente tem, não vou perder muito tempo aqui, o produtor, normalmente são seres autótrofos, em geral plantas, algas, a gente também pode ter micro-organismos quimiosintetizantes, ao invés de fotossintetizantes, mas normalmente é fotossíntese. Os consumidores podem ser herbívoros, carnívoros, são seres heterótrofos que se alimentam de outros seres vivos. Como animais, normalmente são os animais, herbívoros e carnívoros. Decompositores, são seres capazes de transformar matéria orgânica, como proteína, carboidrato, lipídio, ácido nucleico, em matéria inorgânica. Gases, água, compostos nitrogenados, compostos com fósforo e por aí vai. Então, os decompositores, eles representam um papel fundamental, que a gente já falou, né, nas aulas de micro-organismos, porque eles vão permitir que o ciclo sem fim que nos guiará continue. Então, o Rei Leão tá lá, né, o Simba morre, o que vai acontecer com o Simba? Ele vai ficar lá estatelado na savana para sempre? Não, a gente tem que ter bactérias e fungos para decompor o Simba, e o Simba ele vai desaparecer, só que a matéria orgânica que compõe o Simba agora é transformada em nova matéria inorgânica que vai servir como substrato para a vida das próximas gerações, de gazelas, de leões, no caso, de gramas, enfim, de plantas no geral. Muito bem? E aí eu pergunto para vocês, o certo é cadeia ou teia alimentar? E agora eu vou para a lousa, mas vai ser bem rapidinho. O bruto aqui a gente já acabou. Oh, fechei o negócio. Ai, meu Deus. Ai, desculpa, Liara, você tinha tentado entrar, mano. Não sei quanto tempo faz isso. Gente, desculpa. Eu não tinha visto porque eu tava com o negócio aberto. E o meu, eu não sei se alguém tentou falar comigo. Meu fone de ouvido estava no zero. Peço desculpa de novo a Liara. Ela perdeu a aula e dessa vez foi culpa totalmente minha. Foi mal, gente. Ai, eu fico triste agora. Eu não tinha visto, porque na hora que eu abri o. Na hora que eu abri o slide, eu compartilhei o slide, eu mudei a tela. Peço desculpa aí para quem entrou agora e perdeu toda a minha explicação, mas você não chegou. Liara, você não perdeu muita coisa. Eu só trabalhei com os termos, então você não perdeu o conteúdo bruto, digamos assim. A Liara, que está chegando agora, eu pergunto para ela.
ou para quem quiser ajudar a gente. Gente, só uma pergunta. Vocês estão lendo ecologia aqui? Porque para mim aparece espelhado. Eu espero que não apareça espelhado para vocês. Espero que apareça certinho e não, sei lá, Aigolock, entendeu? Pergunto para vocês. Me dê um exemplo de produtor. Organismo que produz seu próprio alimento. Não, grama. A grama e planta. Planta no geral, não, Liara. Eu quero uma coisa específica. Vou colocar a grama. Grama. Vou aceitar a grama, mas vamos pensando aí outro produtor, porque eu vou perguntar mais um. Boldo? Puta. Pode ser, um boldo. A gente faz chá. Quero do boldo. Eu quero, agora um exemplo, depois de um produtor, usar outra letra, outra cor. Eu quero um exemplo de um consumidor primário, que é capaz de se alimentar da grama. Cavalo. Muito bem. E um consumidor capaz de se alimentar do cavalo? A onça. Provavelmente a onça tomaria um tiro na cabeça antes de conseguir se alimentar do cavalo, infelizmente. Mas eu vou aceitar a onça aqui. Poderia ser o ser humano, de fato. É mais raro, mas é possível. Eu vou colocar uma onça. Uma onça pintada ou uma onça parda? Eu pergunto para vocês: existe alguém capaz de comer uma onça? Vocês têm ideia disso? Existe algum animal capaz de comer uma onça? Não é muito comum. Mas se for um filhote, uma onça parda, a gente pode ter algumas sucuris, algumas cobras, algumas serpentes capazes de comer uma onça. Nosso querido Pantanal. Muito bem. Então percebam, o que eu montei aqui? Eu montei uma teia ou uma cadeia alimentar? Eu montei uma cadeia alimentar. Eu poderia adicionar ainda. Eu vou escrever. Fungos e bactérias, micro-organismos decompositores. Aí eu puxaria todas as setas. Está ficando uma zona, mas essa parte de cima aqui a gente não vai utilizar, então não tem problema nenhum. Quando morrer, tanto a sucuri, tanto a onça, quanto a grama, o cavalo, todos vão ser decompostos pelos micro-organismos. Então perceba que os micro-organismos eles não ocupam um nível trófico definido. Eles são decompositores. Então eles não estão em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto. Eles estão em tudo. Eles abrangem toda a cadeia alimentar. Aí vamos para o segundo exemplo. Isso é muito legal, tá? A gente poderia fazer o dia inteiro. Quem pode comer o boldo? Sejam criativos. Eu nem sei comer um boldo, para falar para vocês. Eu imagino que seja um arbusto, uma planta de pequeno porte, assim, sei lá, tipo um manjericão. Boa, Isabela. Um coelho. Eu não tinha pensado no coelho, mas pode ser um coelho, sim. Quem pode comer o coelho? Uma raposa. Muito bem. E alguém pode comer uma raposa? Vou usar essa pergunta, na verdade, agora eu pensei melhor. Eu vou responder a minha própria pergunta com uma nova dinâmica. Percebam, então, que apesar da minha letra um pouco tanto quanto feia, eu odiava a caligrafia, gente, mas eu sempre quero melhorar. Eu tenho uma cadeia alimentar, a nossa primeira cadeia alimentar em vermelho, e eu tenho uma cadeia alimentar em azul. Percebam que a cadeia alimentar é algo linear. Linear. Um come o outro, que come o outro, que come o outro. É um absurdo. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a grama serve de alimento ao cavalo? Ok.
Vocês acham que a onça, se aparece um coelho na frente dela, se aparece uma anta, uma capivara na frente da onça, ela vai pensar, não vou comer eles não, porque a minha cadeia alimentar só come cavalo. O Luiz colocou lá na aula, eu vou ficar esperando aqui. É claro que não, é claro que a realidade é muito mais complexa. Então, na realidade, vou usar até outra cor, na realidade, o que a gente teria é o seguinte, o cavalo, ele pode comer a grama, mas ele pode também comer o boldo. O coelho come o boldo, mas ele pode comer a grama também. O coelho pode servir de alimento para onça, também pode servir de alimento para sucuri, a raposa pode servir de alimento para sucuri, e tudo isso, né, como a gente falou, vai ser decomposto. Tem mais relações que eu poderia fazer aqui, ó. Se fosse um potro, a gente podia até pensar na sucuri comendo um cavalo. Um cavalo adulto, é verdade que a sucuri não vai conseguir. Mas se fosse um potro, um filhotinho, poderia acontecer também. Então percebam, vocês podem olhar esse desenho e falar, nossa, mas que zona. E de fato, minha intenção é essa mesmo. Porque na natureza, a gente não tem cadeias lineares bonitinhas. 1, 2, 3, 4. Na natureza, a gente tem teias alimentares. E essa é a diferença. A teia alimentar é a junção de duas ou mais cadeias alimentares. E na natureza, o que ocorre são teias alimentares. Então, a onça, ela vai comer paca, ela vai comer capivara, ela vai comer jacaré. Onças pintadas comem jacarés. Isso é maravilhoso ver uma onça caçando jacaré, é muito interessante. A onça pode comer a sucuri, isso pode se inverter. A onça pode comer a sucuri pode comer a onça. Então, percebam como isso é absurdo, a complexidade. E nós, seres humanos, a gente olha para tudo isso, nossa, esse bolo aqui, e nós pensamos uma cadeia alimentar. Como assim? Eu representei uma teia agora. Eu venho aqui e penso em azul, uma cadeia dentro dessa teia. O que é a cadeia? O boldo, que serve de alimento para o coelho, que serve de alimento para a raposa. Pronto. Eu estou desconsiderando todas as outras inter-relações. Eu estou pensando uma cadeia alimentar. Última coisa que eu gostaria de falar sobre cadeias alimentares é o seguinte. É muito comum, vou fazer preto isso, é muito comum que alguns exercícios eles perguntem como determinado organismo, em qual nível trófico ele está, ou que papel ele está representando. Então, já falei para vocês, a grama está no primeiro nível trófico. Ela é um produtor. Trofia sempre remete à alimentação, ok? Então, heterótrofo, autótrofo. A grama está no primeiro nível trófico, perfeito. Aí eu pergunto para vocês, se eu estivesse fazendo vestibular, eu perguntasse para vocês. Diga para mim qual papel a grama representa. O que ela faz dentro dessa cadeia alimentar? Vermelha. Aí você veria aqui e colocaria um P, porque a grama é o produtor. Aí, olhando para a cadeia alimentar vermelha ainda, eu pergunto para você o que a onça representa. Bom, a grama é o produtor, o cavalo é o consumidor primário e a onça é o consumidor secundário. Para bagunçar um pouquinho mais, agora eu pergunto para você. Percebam que não existe só essa cadeia alimentar dentro dessa teia que eu desenhei, que eu construí. E se eu considerar que o boldo serviu de alimento para o coelho e o coelho serviu de alimento para a onça? Não, daí não vai ter graça, né? Pensar melhor. Não, vamos continuar. A grama, então, é o nosso consumidor primário, olhando a cadeia alimentar vermelha. A grama é o nosso produtor, que serve de alimento para o consumidor primário, que é o cavalo, que serve de alimento para o consumidor secundário, que é a onça, que serve de alimento para o consumidor terciário, que é a nossa sucuri. Então, percebam que a sucuri, quando eu olho para a cadeia alimentar vermelha, ela funciona como consumidor terciário. Mas, se eu olho o boldo, que serve de alimento para o coelho, e o coelho serve de alimento para a sucuri, percebam que a sucuri, nesse caso, ela vai desempenhar o papel de consumidor secundário. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que a questão aqui, que a gente está colocando, não é algo estático.
Uma sucuri nem sempre vai desempenhar o papel de consumidor terciário, nem sempre ela vai desempenhar o papel do consumidor secundário. Dependendo do que ela está fazendo, dependendo de quem ela está se alimentando, de quem ela está comendo, ela vai desempenhar o papel. Pô, nunca de consumidor primário, porque a sucuri não é herbívora. Todas as serpentes são estritamente carnívoras. A sucuri ela pode desempenhar o papel de consumidor secundário, está comendo um herbívoro, um cavalo, um filhote de cavalo. Ela pode desempenhar o papel de consumidor secundário, que está comendo uma onça que comeu um cavalo. Pode desempenhar o papel de um consumidor terciário. Não, agora eu confundi vocês que eu falei errado. Se a sucuri come o cavalo que comeu a grama, então é o consumidor secundário. A grama é o produtor, o cavalo é o primário, a sucuri é o secundário. Se a sucuri come a onça, que funcionou como consumidor secundário, então ela é consumidor terciário. Percebam que se eu for adicionando elementos, eu posso ter uma sucuri que é o consumidor quaternário, que é o quinto consumidor, nem sei como falaria isso. Mas isso, as cadeias alimentares, as teias alimentares, a gente não vai ter uma tendência ao infinito, então dificilmente vou ter um consumidor que está em décimo de nível trófico. Porque, vocês lembram, quando eu falo de fotossíntese, a energia é captada pelos vegetais, pelos autótrofos. E essa energia captada é disponibilizada. Só que essa energia, a gente vai analisar isso com mais detalhes nas próximas aulas, essa energia vai se perdendo conforme eu vou passando. Conforme a energia vai passando de um nível trófico para o outro, essa energia vai se perdendo, ok? Então, isso não é infinito. Eu tenho um limite da energia captada pelas gramas que foram consumidas pelo cavalo. Eu tenho um limite de cavalos que vão ser consumidos pelas onças. Eu tenho um limite de onças. Então, isso não é infinito. Eu não vou... E população ad absurdo para cavalo, para onça, para grama, para qualquer coisa, ok? Então, essa energia vai se perdendo. E é muito mais vantajoso, por exemplo, para a sucuri vir aqui comer um coelhinho, do que, por exemplo, comer a própria onça, que normalmente vai ser um consumidor terciário também, que comeu uma raposa, que comeu um coelho. Então, isso também ajuda a explicar a gente, porque normalmente a gente não tem uma competição, um grande predador se alimentando de outro grande predador, né? Além da dificuldade desse ato, isso também ajuda a explicar que a energia vai se dissipando e vai ficando mais escassa conforme os níveis tróficos vão avançando. Pessoal, é isso. Perguntas?